Paz, queridos irmãos, mais uma festa de Natal, mais um culto natalino, onde nos reunimos, para celebrarmos como cristãos o nascimento do nosso Senhor. E eu queria então convidá-los a continuar a leitura do Evangelho de Lucas, que o pastor Madison vem realizando na direção do culto, e abríssemos nossas Bíblias então em Lucas capítulo 2, versículo de 1 a 20. É o texto que nós iremos meditar nessa noite, e é o texto exato sobre o nascimento de Cristo. Lucas, enquanto um dos relatores da vida e ministério de Cristo, ele dedica uma boa parte do seu evangelho para falar do nascimento. Tanto ele quanto Mateus são os dois evangelistas que dão foco a esse momento do ministério e vida de Cristo, que é o seu nascimento. Lucas, por ser um historiador, por ser um médico, um pouco mais detalhista. Ele apresenta fatos que os outros três evangelhos não tratam. Então, vamos ler Lucas capítulo 2, versículo de 1 a 20. Diz assim a palavra do Senhor: Naqueles dias, foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré, para a Judeia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completar-lhe-se os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou-o e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: Não temais, eis que vos trago boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em uma manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns para os outros: Vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas as palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto como lhes fora anunciado. Vamos orar, irmãos, mais uma vez. Santo Deus, nós queremos louvar o Teu nome. Obrigado porque o nosso Redentor nasceu. O nosso Redentor habitou entre nós. A Tua glória manifesta no Teu Filho, nascido de mulher, no regime da lei. Obrigado, Deus, porque o Natal nos lembra que a nossa salvação e o Teu amor são reais. Pedimos neste momento que o Senhor fale ao nosso coração, através da Tua santa e viva palavra. Ó Deus, ilumina a nossa mente, ilumina o nosso coração, para que possamos ouvir a Tua voz mais uma vez. É o que te pedimos nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o Natal em nossos dias tornou-se uma correria. Correria para organizar viagens, confraternizações, celebrações e cultos especiais. Correria para gastar o dinheiro suado e sofrido, com belas roupas, caros presentes
embelezamento e reforma das nossas casas, correria para enfeitar o lar com a temática natalina. Parece que quando termina o Natal, a gente diz assim, ufa, passou a festa, de tanta correria. Essa celebrada correria dos nossos dias, em muitos aspectos, ela é cansativa, maçante, irrelevante, pródiga e conflitante, quando não se sabe o porquê se corre. Nessa época, muitos cristãos e famílias cristãs estão envolvidas neste correr, mas não conseguem entender os reais motivos por que estão fazendo isso. Muitos cristãos não professos, ou pessoas religiosas ou sem religião, também estão envolvidas nessa correria, sem entender o que de fato é o Natal. Todavia, a primeira correria do Natal, que está aqui em Lucas capítulo 2, e vejam comigo o versículo 15, que diz assim: diziam os pastores uns aos outros, vamos até Belém. E continua o texto, já no final, lá no versículo 16, foram apressadamente. Nós temos aqui, irmãos, a primeira correria natalina. Foi o primeiro movimento de pessoas para o Natal, na figura desses pastores. No entanto, eles empreenderam essa correria, porque foi anunciada a eles que o Salvador havia nascido, que o Redentor nasceu de uma mulher. Eles correram naquele momento porque foram anunciado a eles o verdadeiro sentido do Natal. E aquela correria, aquela pressa, aquele pique para celebrar o Natal fazia todo o sentido. Na verdade, irmãos, a correria daqueles pastores, ela foi contrária à correria que temos hoje, porque ela foi proveitosa, ela foi celebrativa e centrada no nascimento de Jesus, o Salvador. E é com eles, nessa noite, que eu quero trazer alguns pensamentos do que é o Natal e por que vale a pena correr ou se envolver numa correria para celebrar o Natal. O tema de hoje à noite da mensagem é a primeira correria do Natal. Bom, o que nós aprendemos com o texto? Primeiro que o Natal, ou o verdadeiro sentido do Natal, que nos leva a celebrar, comemorar, a sair das nossas casas e cultuar a Deus nesse dia tão especial, em memória desse evento cristão, é porque o Natal é a consumação das promessas de Deus. Observe comigo que do versículo de 1 a 7, Lucas apresenta essa primeira verdade dizendo que o Natal é isso. É a consumação das promessas de Deus feitas outra hora no Primeiro Testamento. Se vocês olharem de Gênesis até Malaquias, são várias referências, várias promessas do próprio Deus, dizendo que Ele enviaria o seu Filho, que Ele enviaria o Redentor. Interessante, queridos, que este ano, seguindo o desafio da igreja, eu estou lendo toda a Bíblia novamente. E hoje pela manhã terminei o Antigo Testamento. E são várias passagens que você vai marcando, mostrando que Deus prometeu o seu Filho. E que tudo como Ele prometera se cumpriu no Novo Testamento. Os evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, olham para as promessas do Antigo Testamento e dizem, bom, para que se cumprisse a palavra, para que se cumprisse a Escritura, assim disse o profeta, mostrando que Deus não mente, que a sua promessa não muda, e Ele cumpre no tempo que Ele deseja, e isso é o Natal. A exemplo disso, lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, nós temos o primeiro evangelho, ou a primeira menção de que Deus enviaria o seu Filho, nascido de uma mulher, para redimir os eleitos. Gênesis 3,15 diz, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. É por isso que Eva,
logo no capítulo 3, ela celebra com muita alegria o nascimento de Caim, pensando que Caim já era o redentor prometido, mas ela estava completamente enganada. Isso ficou bem para mais tarde, mas Deus cumpriu a sua palavra. Isaías, capítulo 9, versículo 6, é um texto que nós conhecemos e muito mencionado nessa época, que diz: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Isaías 7,14, nós temos: portanto, o Senhor mesmo dará um sinal, e eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e lhe chamará Emanuel. Miqueias, capítulo 5, versículo 2 diz: e tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como um grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Observando Lucas capítulo 2, versículo de 1 a 7, tudo isso aqui é cumprido. Lucas mostra isso claramente. Como então Deus cumpre a sua palavra? Primeiro, ele usa governos e pessoas. O versículo 1 diz: naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. Interessante, irmãos, que nem César Augusto, que é tido como um dos melhores imperadores de Roma, mesmo não sendo cristão, e o próprio Quirino, não estavam cientes de que Deus estava utilizando as suas vidas para que fosse necessário decretar um recenseamento, assim obrigando José e Maria a saírem do Egito e chegarem até Belém, para que se cumprisse o que está em Miqueias capítulo 5, versículo 2. Era necessário que o Redentor nascesse em Belém. Lembrem que tanto Maria quanto José se deslocaram para o Egito, fugindo de Herodes. Estavam ali amedrontados, mas Deus então levanta um outro governo, um outro imperador e diz: agora vocês podem voltar, para que a minha palavra se cumpra. Porque Natal é isso, é o cumprimento das promessas divinas. Na verdade, queridos, Deus somente ele não usou pessoas e governos, mas ele usou a ordem normal da vida. Observem comigo, continuando, o versículo 7, que diz: e ela deu à luz ao seu filho primogênito, enfaixou e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Interessante, queridos, que a viagem de do Egito para Belém era 160 quilômetros. Em nossos dias, uma mulher, no 9º mês de gestação, no 7º mês, no 8º mês, é proibida de viajar de avião, por exemplo. Tem que ter todo um protocolo para que ela possa embarcar e se deslocar para algum lugar. Agora imaginem uma mulher, naquela época, em cima de um animal, grávida, de 9 meses, deslocando-se 160 quilômetros para que a promessa de Deus se cumprisse. Interessante, irmãos, que ela aguentou toda aquela viagem, passou toda a gravidez no Egito, mas Deus usou a ordem normal, natural da vida, para que a sua palavra pudesse ser cumprida. É por isso que quando Paulo fala lá em Gálatas que chegando à plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher. Interessante que lá, essa expressão Gálatas 4:4, é que Deus preparou todo o mundo antigo conhecido daquela época, foi preparado, articulado, arquitetado por Deus, para que naquele dia, naquela cidade, naquela hospedaria, naquele lugar, Cristo nascesse. Nosso Deus soberano, irmãos, o Deus que nós cremos, Ele cumpre e traz a consumação das suas promessas,
e diz: por isso vocês podem correr e celebrar o Natal, porque vocês não estão celebrando baseado em histórias fictícias, vocês não estão baseados em histórias virtuais, vocês estão baseados na verdade, na minha palavra. Por isso podemos correr. E por isso aqueles pastores se apressaram para averiguar e celebrar o primeiro Natal. A segunda verdade que nós aprendemos, irmãos, a respeito do Natal, é que o Natal é a proclamação da salvação em Deus. Se você olhar do versículo 8 ao versículo 12, nós temos uma situação bem interessante. Primeiro, aparece um anjo. O texto não se prende para identificar que anjo era aquele. E na sequência, uma milícia, um exército celestial se junta àquele anjo, agora para proclamar àqueles pastores as boas novas. E nós podemos aqui, irmãos, entender algumas verdades. Primeiro, que essas boas novas, elas são para qualquer pessoa. Acompanhe comigo o versículo 8. Diz assim: havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. Você já se perguntou por que o anjo não apareceu no templo? Por que ele não apareceu numa sinagoga com os fariseus e no templo com os saduceus? Por que ele não apareceu na porta das muralhas de Jerusalém avisando todo o povo, mas foi e avisou para pastores? Os pastores, irmãos, daquela época, eles eram tidos como pessoas infiéis. Os pastores não eram dignos de confiança. Quando eles estavam cuidando dos rebanhos, eles tinham o hábito de confundir o teu com o meu. E isso dava muita briga. Era tanto que quando a ovelha era levada para o templo ou para o matadouro, alguém tinha que acompanhar aquele pastor, porque ele poderia usurpar a ovelha de outra pessoa, dizendo que era dele. Além disso, por serem dessa profissão, eles estavam indignos para participar dos eventos religiosos daquela época. Eles não podiam cultuar Deus no templo, por causa da profissão também. Eles eram homens que passavam muito tempo fora de Jerusalém, não estavam envolvidos com a vida da cidade, e eram pessoas pobres, marginalizadas. Mas o que nós podemos ver aqui, irmãos, logo de início, mesmo sendo pessoas indignas, e que não eram pessoas piedosas nem religiosas, os anjos proclamam a salvação, as boas novas para aqueles que eram indignos. O que isso nos ensina, irmãos, é que o Natal é um momento de proclamação para todas as pessoas. Que o Natal não pensa em classe, cor, raça, formação. Isso é alheio ao Natal. Isso é estranho à festa cristã que tanto celebramos, porque o próprio Evangelho nos mostra que o primeiro Natal foi proclamado a pessoas que provavelmente nunca seriam alcançadas pelo grupo religioso da época. Por isso, irmãos, nós nos apressamos para celebrar o Natal, para proclamarmos a Cristo, para falarmos do Senhor às outras pessoas. Interessante que muitas vezes nós estamos pensando no Natal da nossa família, na celebração da nossa casa, em engordar alguns quilos a mais com o jantar e com o resto de ontem, no almoço do dia seguinte, do que de fato nos preocupar em anunciar Cristo para as pessoas. Esses dias, eu vi algo numa mídia social, se eu não estou enganado foi a MPC, ela elaborou o jantar do Bom Samaritano, que é uma proposta onde cristãos oferecem alimentos neste período para aqueles que não têm. É uma bela iniciativa, irmãos. É uma proposta interessante. E que, na verdade, nós não devemos nos prender somente ao Natal, ou a este momento comemorativo, mas estender
em todo o período da nossa existência. Porque o Natal é mais do que uma data, é celebrar o constante nascimento de Cristo e assim proclamarmos a salvação àqueles que estão perdidos e até mesmo desprovidos de bens. É a proclamação do Evangelho de Deus para a salvação. Olhem comigo o versículo 10 e o versículo 11, que diz, 10 e 11. O anjo, porém, lhe disse: não temais, eis que vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo, que é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Versículo 14 diz: glória a Deus nas alturas e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. A palavra aqui usada pelos anjos diz boas nova, que é a palavra evangelho. É daqui que vem a palavra que nós usamos, evangelho. O evangelho é a ideia da proclamação de boas novas. Então aquele anjo aparece dizendo: olha, o que eu trago para vocês é a boa nova de salvação, o evangelho. Por quê? Porque nasceu o Salvador, Cristo o Senhor. Ele usa todos os títulos messiânicos de Cristo em uma única frase, dizendo: olha, o que nós trazemos aqui para vocês é a salvação, a proclamação das boas novas. É por isso, queridos irmãos, que o Natal, ele é muito mais do que uma festa. É um momento também de redenção, é um momento de salvação. Talvez você esteja aqui convidado por alguém, talvez você já participou de vários cultos natalinos, mas ainda não entendeu que o Natal é um momento de proclamação das boas novas, onde Deus manifesta o seu grande amor para você, dizendo: bom, eu cheguei. Para que você entenda então o Natal, é preciso que você seja salvo e aceite as boas novas. Enquanto você não fizer isso, o Natal não tem nenhum sentido. Por isso, irmãos, o Natal nós corremos porque é um momento de salvação. É um momento de anunciar Cristo. É um momento que podemos também falar de Jesus para as outras pessoas. O Natal, ele sempre abre uma brecha, ou ele sempre cria uma ponte para que eu e você possamos anunciar Cristo para outras pessoas. A exemplo disso, como muitos sabem aqui, a minha família, por parte do meu pai e da minha mãe, eles não são cristãos. E tantas outras reuniões que nós fazemos em família, sempre há uma resistência para ouvir qualquer mensagem do Evangelho. Mas parece que quando chega no Natal, o crente tem que orar, o pastor tem que orar, tem que ler uma passagem bíblica, trazer uma reflexão. Eu não sei se acontece na família de vocês, mas na minha família, Mário, ora, Mário, lê uma Bíblia, Mário, traga uma reflexão. É uma oportunidade muito rica, irmãos, que nós temos naquele momento de correr para celebrar o Natal e anunciar Cristo para os nossos amigos e familiares. Porque o Natal é isso, é proclamação da salvação. Em terceiro lugar, irmãos, o Natal, ele é a exaltação da pessoa de Deus. Do versículo 13 ao versículo 14, acompanhe comigo, diz: e subitamente apareceu com um anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, e a paz na terra entre os homens que Ele quer bem. O Ocidente, o nosso cristianismo, ele tem perdido os seus símbolos de fé e acrescentado outros símbolos que não são símbolos de fé. O Natal, que outra hora era teocêntrico e cristocêntrico,
tem se tornado um Natal apenas antropocêntrico, baseado e feito para o homem, e somente isso. Por exemplo, um ateu, ele pode celebrar o Natal hoje. Ele não precisa de Deus, ele não precisa de Cristo, ele precisa apenas de uma mesa, alguns amigos, alguns parentes e talvez um símbolo que ele criou. E é isso que tem acontecido na nossa cultura. É isso que tem acontecido no nosso mundo. Cristo, Deus, não são mais exaltados no momento do Natal. Nós corremos, como foi falado no começo, talvez para celebrar os nossos ídolos, para exaltar a nossa idolatria, talvez com os nossos bens, com a nossa festa, com a nossa comida, com a nossa beleza, mas esquecemos de celebrar e de exaltar aqueles que são o centro do Natal, Deus e seu Filho. Observe, irmãos, que os anjos exaltam a Deus. Agora imagine o seguinte, os anjos estão na eternidade, criados pelo Senhor, sabem quem é o Deus Filho, e agora olham esse Deus Filho descendo, se tornando menor do que eles, como está lá em Hebreus, por um determinado período de tempo. Ele encarna e manifesta a glória do Senhor agora em um recém-nascido. Os anjos então olham para aquilo e dizem: Senhor, Tu és exaltado. É a Tua glória que está sendo manifestada agora no Cristo. Lembra do Evangelho de João, capítulo 1? A glória de Deus é aquela mesma glória que encheu o tabernáculo lá em Êxodo, quando ele estava pronto. A Shekinah do Senhor agora é manifesta naquela criança que é Cristo Jesus. E os anjos estão diante disso, irmãos. Glorificam ao Senhor. Rendem glórias a este Deus maravilhoso. Dizendo: Senhor, a Ti a glória. A Ti a glória por causa dos Teus decretos, dos Teus planos, da Tua soberania e do Teu favor em relação aos homens. É isso mesmo, irmãos. O versículo 14 diz: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. A melhor tradução, e se você tiver a NVI aí com você, diz: a quem Ele quer manifestar o seu beneplácito. A ideia aqui, irmãos, é que Deus estava sendo exaltado, porque Ele trouxe o seu Filho. Ele fez o seu Filho encarnar, nascer de uma mulher. E este Filho agora seria a manifestação do favor de Deus para a vida dos eleitos. A ideia de que Ele quer bem aqui não se refere a pessoas de bem e nem muito menos a um estado transitório de alguém, mas sim da manifestação da salvação de Deus na vida do homem. Imagina o seguinte, irmãos: se não tivesse Natal, se Cristo não tivesse nascido, nós não estaríamos aqui hoje debaixo do favor divino. Nós estaríamos ainda debaixo da ira de Deus, filhos da ira. Mas Deus então, irmãos, manifesta o seu favor através do seu Filho, o seu beneplácito, a sua bondade, diz: bom, eu amo vocês, ao ponto de fazer o meu Filho encarnar e nascer, para que eu manifeste o meu favor a cada um de vocês. Por isso, irmãos, que o Natal é um momento de exaltação da pessoa de Deus. Quando nós pensamos que o nosso destino era viver eternamente distante do Senhor, era sermos punidos por causa dos nossos pecados, das nossas impiedades, mas o Senhor, de maneira graciosa, manifestou o seu amor, enviando o seu Filho, naquele dia, naquela cidade, em nosso favor, irmãos. É por isso, queridos, que o Natal
ele é centrado na pessoa de Deus e na pessoa de Cristo. E eles devem ser celebrados, exaltados, glorificados. Assim os anjos fizeram, olhando para a grande obra do Senhor. Eu me lembro que lá no seminário, quando eu era seminarista, havia uma missionária chamada Tia Doris. E Tia Doris, ela veio para o Brasil e sozinha, solteira, uma das melhores professoras que eu já tive. Uma mulher muito piedosa. Mas também muito brava, né, Nádia? Não pisava fora da linha com ela não, moço. Mas aí a tia Nádia, ela tinha um hábito. A tia Nádia, viu, Nádia? A tia Doris. Todo ano ela fazia o Natal lá no refeitório. O Natal, com aqueles que estavam lá, seminaristas, funcionários. E ela fazia um momento de celebração. Eu participei poucas vezes, porque estava envolvido aqui com um membro desta igreja, com a minha família. Então eu tinha para onde ir. Mas eu passava ali, antes de sair, e eles estavam com os cantores cristãos abertos, cantando hinos de louvor a Deus, lendo passagens que exaltavam a pessoa de Deus, de Cristo. Ou seja, não era uma festa por ser festa. Não era uma celebração por ser celebração, mas era uma celebração centrada em Deus, em Cristo. É por isso, irmãos, que ao celebrar o Natal este ano, e correndo para celebrar o Natal este ano, nessa correria, que você em família possa preparar um momento de culto. Não só um momento de trocar presentes, ou abraçar, ou se confraternizar, ou contar histórias. Não. Pare. Organize um culto ao Senhor. Você que é pai, você é o sacerdote do lar. Organize um culto. Escolha hinos do cantor cristão, passagens bíblicas a respeito do nascimento de Jesus. Agradeça em família, porque Deus manifestou o seu favor a vocês. E o Natal hoje é uma realidade. Faça isso. Exalte a pessoa de Deus, como nós estamos fazendo nessa noite. E por fim, irmãos, nós aprendemos que o Natal é conversão para Deus. Do versículo 15 ao versículo 20, nós temos os pastores agora correndo na primeira correria do Natal para comprovar o que de fato fora dito pelos anjos. Observe comigo agora o versículo 15. Lá no finalzinho diz: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Interessante, irmãos, que os pastores reconheceram que eles não tomaram iniciativa nenhuma de conhecer a Deus. Mas Deus se manifestou de tal forma, trazendo eles a verdade, o seu evangelho, que agora eles queriam ter a convicção do que estava sendo dito. É tanto que eles correram para Belém, foram apressadamente. Irmãos, só ter uma ideia, o verbo vamos aqui no grego dá a ideia de uma viagem intensa, sabe, de uma correria mesmo, de algo que foi feito mesmo com pressa, porque Deus havia se revelado a eles, e eles queriam agora saber quem era de fato o Salvador. E chegando lá, irmãos, aqueles anjos então olham e vem aquela criança envolta em faixas. Aqui não tem nada demais, era só um costume da época, envolver a criança em faixas. Era muito comum. O fato de Cristo ter nascido numa manjedoura também era o que estava sendo cumprido de Miqueias capítulo 5, versículo 2. E naquele momento então, irmãos, aqueles anjos, aqueles pastores que eram pessoas sem religião, pessoas ímpias, pessoas indignas, se convertem ao Senhor. Por quê? O Natal é conversão. O Natal é o momento de nos encontrarmos com o nosso Redentor.
O Natal é o momento de nascermos juntos com Cristo Jesus. Celebrarmos o nascimento dele, mas talvez o nosso novo nascimento. Você talvez é alguém que tenha, durante o ano todinho de 2020, ou pela mídia, ou presencialmente, vem ouvindo o Evangelho. E se isso tem acontecido com você, eu quero dizer que da mesma forma que aconteceu com os pastores, Deus está se revelando a você e se dando a conhecer. Não é necessário que Deus mande um outro anjo celestial, mas Deus já mandou os anjos deles aqui, os mensageiros desta igreja, os pastores desta igreja, para que você conheça a verdade, conheça o Evangelho e se converta ao Redentor. O Natal e a correria do Natal, para você, só fará sentido nesse dia, ou na celebração, depois de tanto esforço, se você de fato se converter ao Senhor. Mas você diz, pastor, mas qual é a prova de que aqueles homens, pastores ímpios, indignos, se converteram ao Senhor? Observe comigo o versículo 20. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto como lhes fora anunciado. Glorificando e louvando, porque ouviram como fora anunciado. Somente alguém que de fato teve um encontro com o Redentor, somente alguém que contemplou o Redentor e converteu o seu coração ao Redentor, poderia agora voltar glorificando e louvando a Deus, entendendo que toda aquela correria agora faria sentido, porque eles encontraram com o seu Salvador. Deus tem se dado a conhecer. O Evangelho está sendo pregado, as boas novas estão sendo pregadas. Você está aqui hoje. O Natal se aproxima. Vai ser mais uma correria em vão? Vai ser mais uma correria cansativa, desgastante, e que no final você vai dizer, ufa, que bom que acabou. Ou você vai dizer, bom, eu me encontrei com o meu Redentor. Valeu a pena a minha correria de Natal, porque agora eu entro o próximo ano louvando e glorificando ao meu Deus. Para que isso aconteça, é necessário que você entregue a sua vida ao Senhor. É necessário que você se renda a Cristo, o Filho de Deus que nasceu. Concluindo, irmãos, muitos estão correndo. A correria sem rumo, sem escopo, uma correria desnecessária, baseado em superficialidades, porque não conhecem de fato o Natal. E eu queria convidar a igreja do Senhor, que se a nossa correria hoje está acontecendo, seja porque Cristo é o centro da nossa celebração. Se iremos celebrar o Natal dia 24, que Cristo seja o centro do nosso Natal. E se você ainda corre, celebra o Natal todo ano e acha que é a mesma coisa e que não faz sentido para você, eu quero lhe convidar a tomar uma decisão diante do Senhor, para que o sentido do Natal seja real na sua vida e você possa glorificar e louvar a Deus. Vamos orar, irmãos, mais uma vez. Pai Santo, nós queremos bendizer o teu santo e maravilhoso nome. Nós te louvamos porque o nosso Redentor nasceu, aleluia. E as boas novas nos alcançaram, Senhor. Queremos exaltar o teu nome, Senhor, porque a tua palavra se cumpriu. E hoje estamos salvos em Cristo Jesus. E pedimos também, Pai, que nesse Natal, aqueles que estão correndo de maneira desenfreada,
sem chegar a lugar nenhum, possam correr para o Senhor e ter este encontro pessoal com Cristo Jesus. Ó Deus, obrigado, porque o Senhor nos fez entender e viver o verdadeiro sentido do Natal. Nós oramos gratos no nome de Cristo Jesus. Amém.